Investidor, nessa quinta-feira, destaque absoluto para a forte oscilação das ações das lojas americanas. O que o ex-presidente Sérgio Rial falou? Como é que foi o desempenho dos papéis? O que foram aqueles leilões que não acabavam mais? Como é que eles funcionam? E que fundos imobiliários podem ser impactados com tudo o que aconteceu? E principalmente, e aí, Márcio, o que a gente faz com as ações? Aqui no fechamento do Distrito Financeiro. Antes da gente continuar, senta o dedo no joinha, a gente produz esse conteúdo com muito carinho, muito cuidado para todos os investidores. Então, é uma forma que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. E para você que está chegando aqui no Distrito agora, fique sempre à vontade para colocar suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões. Vai ser um prazer ajudar. Vamos dar um overview no mercado, bem rapidinho. Antes de falar de lojas americanas, está todo mundo aqui focado nisso, tá? Então, só pegar as maiores altas e maiores quedas do dia, tá bom? Vamos pegar só Ibovespa para não perder tempo. MGLU, papel, a gente viu no começo do dia, tá um forte movimento de queda das varejistas, seguindo o temor de que o que aconteceu com Americanas acontecesse com outras empresas. Lá, Via Varejo, Magazine Luiza, todas despencaram, tá? Magazine Luiza chegou a cair 11% e fechou com alta de 5,8%. O que a gente viu foi uma migração dos papéis que não são tão sólidos como a Via Varejo, que acabou fechando em queda de 5%, para empresas mais sólidas, como o Mercado Livre, que subiu 10% no dia de hoje, e a própria Magazine Luiza, que foi vista como uma opção ali com menos risco. Vamos pegar aqui as BDRs, que aí mostra que o nosso Mercado Livre subindo 9,45, tá? Esse conteúdo aqui das maiores altas e maiores baixas, a gente sempre solta no nosso grupo de WhatsApp. O link tá aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Fique à vontade para entrar lá e receber esse conteúdo todo dia direto no teu WhatsApp, tá bom? Então, indo para Americanas, fechou com queda de 77,33. A gente tem uma apresentação só para falar sobre ela, tá? E aí eu trouxe o conteúdo de mercado de opções, tá? Para quem não conhece, mercado de opções é algo que tem muita volatilidade e muito risco no mercado, e existe opção de compra e de venda, tá? A gente vai entrar mais forte nesse conteúdo em um vídeo específico, mas eu queria trazer para você a volatilidade, o que acontece, tá? Aqui é uma opção de venda das lojas americanas, ou seja, quem comprou ela tem o direito de vender Americanas a R$14. Na verdade não é R$14, é só um preço de referência perto de 14. Mas aí o que aconteceu? Se eu tenho o direito de vender a 14, uma coisa que está 2 e pouco, esse meu direito tem que valer perto de uns R$12, né? E aí que a coisa explode de ganhar dinheiro, explode de valorizar, em questão de valorização, tá? Então a opção de venda explodiu de valorização hoje, tá? Subiu muito. E aí teve um ruído que ontem passaram algumas operações que seriam meio atípicas, mas teoricamente nada vazou, realmente foi feito um trabalho bem feito com relação à segurança do que aconteceu na loja americana, só foi divulgado depois do fechamento, tá? E aí, a opção de compra. Se eu tenho o direito de comprar a R$14 uma coisa que hoje vale 2, isso praticamente não vale nada. Por isso que as opções despencaram 92%. E aqui eu trouxe os fundos imobiliários, a gente vai entrar para falar sobre eles, tá? Que mais tem exposição às lojas americanas. E aí, o que aconteceu com eles? E aí vamos mostrar que, na verdade, isso é uma oportunidade, porque Americanas é só locatária, não é a dona do imóvel. Então, tivemos uma janela de oportunidade aí desses produtos. Mas vamos então ir para a nossa apresentação de Americanas. Bom, primeira coisa, deixa eu pegar aqui e mudar. Americanas, 94 anos de história. Depois do Banco do Brasil, acho que é a empresa mais velha na Bolsa de Valores aqui do Brasil, tá? Um segundo. Uma coisa, a gente sempre vai falar de acionistas de referência, tá? Porque é assim que o corpo diretivo da loja americana falou dos 3 principais sócios ali, liderados pelo Lehman, que são um dos pilares das lojas americanas há muito tempo, tá bom? A gente vai falar sobre a empresa, no final vai ter um card ali sobre um vídeo que eu preparei só sobre a loja Americanas e o Sérgio Rial, quando ele ia assumir a empresa. Então fica o convite para que você também assista esse vídeo, porque realmente eles fizeram história e contam um pouquinho de toda esse caminho das pedras, tá? Então, seguinte, a Americanas tem esse grupo que é o grupo controlador, tá? Os acionistas de referência ali liderados pelo Jorge Paulo Lehmann, e aí Capital Group,
Tiercraft, que é um fundo norte-americano, BlackRock, além de outros que aí entram as ações que estão no mercado, tá? Peguei um pouquinho dessas empresas, tá? Então a gente tem Invesco como um dos principais sócios, tá? Como 1,5 trilhão de dólares, tá? Na sequência, e aí tem uma das falas, tem esse TIA, que é um fundo de pensão norte-americano, também grande, tá? E aí vem a fala, no man become rich unless, que ele fala, assim, nenhum homem se torna rico sem enriquecer outros. Então, enfim, essa tia aí que deve ter sofrido um pouquinho aí no dia de hoje com toda essa exposição que tem no papel, né? E aí, por último, o gigante BlackRock, o maior emissor de ETFs aqui do Brasil, tá? E um dos principais do mundo, chegou a ter 10 trilhões sobre gestão. Hoje, com a queda dos mercados lá nos Estados Unidos, está com 8 trilhões, tá? Então vamos lá falar da Americanas. Primeiro, ontem à noite, assim que saiu a notícia, eu acho que eu fui o primeiro a soltar no Twitter, tá? Ou postar ali. Assim que saiu, eu tava na corretora, olhando para assim que saiu, eu falei, meu Deus do céu, que nem 11 de setembro, quando você olha, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, isso é muito sério. E aí eu postei, tá? Sérgio Real, presidente, passou pela Santander, fez um trabalho espetacular lá, um cara fora da curva. Por onde ele passou, ele fez história. Tirou o Santander, um banco com margens ridículas, e levou ele ao patamar de Bradesco, Itaú, grandes bancos internacionais. Depois saiu, foi até cogitado para virar presidente mundial do Santander, mas saiu e aí assumiu essa bandeira das lojas americanas, tá? E aí ele sentou, ele e o diretor financeiro que ele também trouxe, sentaram lá na mesa assim que assumiram os cargos e pegaram os balanços e aí, teoricamente, chegaram nessa inconsistência. Foi literalmente isso que eles falaram no Morning Call, tá? Que eles fizeram com o BTG. Pararam, começaram a ver linha por linha e aí apuraram essa inconsistência, tá? Instalaram esse comitê independente para avaliar o balanço daqui para frente. A mensagem do Sérgio foi muito clara, não tem como saber o que aconteceu, não tem como saber se foi má fé, se foi fraude. O que a gente tem é realmente que apurar. Instauramos um comitê para isso, para apurar realmente linha a linha e trazer o que aconteceu com a empresa, tá? Nesse momento, ele sai da empresa para sair da parte operacional, e aí eu não vou entrar se é certo ou errado, tá? Mas foi o que foi feito, para cuidar da empresa ao lado dos acionistas controladores de referência que a gente comentou agora há pouco, tá? Então ele sai do radar, digamos assim, o navio tá afundando, ele sai para olhar de fora e falar como é que eu posso salvar o navio. Essa foi a percepção que eu tive, tá? Eu vou olhar de fora, eu vou ter que pegar, arrumar a dívida dessa empresa, eu vou ter que falar com acionistas estratégicos, eu vou ter que falar com os bancos. Ele era presidente do Santander, ele deve ter relacionamento que não acaba mais. Então ele falou, eu tenho que segurar, não deixar esse navio naufragar. Não adianta eu ficar lá dentro no timão, indo para a esquerda, indo para a direita, sendo que eu tenho que salvar um navio, ele não pode afundar. Então a minha percepção é essa. Aí colocaram uma pessoa que já estava na estrutura da empresa fazia muito tempo, que não era ligada com a presidência, que saiu, que aí a gente tem que ver realmente o que aconteceu. Como é que a Price está lá faz tantos anos e não pegou isso? Como é que os antigos diretores não pegaram? Mas enfim, isso vão ser cenas dos próximos capítulos, tá? Que vão ocorrer, tá? E aí, eu peguei aqui o que aconteceu. Adiantamento a fornecedores, é o que eu acho que eles chamam de risco sacado, é uma zona cinzenta do balanço, tá? Teoricamente, os bancos pagam para os fornecedores e isso tem que entrar na linha do balanço da Americanas e não estava entrando de forma contabilmente correta, tá? Sérgio Real foi muito enfático quando ele disse que não está fora do balanço, só está alocado de forma errônea. E ao longo do dia eu escutei de tudo, tá? Experts em contabilidade falando, Marcelo, não tem como ser 20 milhões nem por sonho. Como pessoas que eu respeito bastante falando, sim, infelizmente parece ser correto. Então é ainda muito embrionário para a gente saber o tamanho do buraco ou se tem um buraco desse tamanho. Tá aí a relação risco-retorno, que foi para quem acabou comprando as ações hoje, a gente já vai chegar lá, tá? Então, teoricamente, seriam 20 bilhões que não estariam bem alocados ou teriam sido
computados de forma errada, tá? E aí a Price deve pedir a republicação desses balanços, tá? Esse comitê junto com a Price vai parar e agora vai ver tudo que aconteceu, tá? Dívida bruta. Ali o Sérgio ele comentou de 18 a 19 bilhões e no final do vídeo ele comentou uma dívida de 30 a 35 bilhões, tá? E ele comentou que teve alguns ajustes nos 2 semestres que passaram recentes, tá? Então, não fica muito claro o tamanho do buraco, tá? Qual que é a dívida efetiva da empresa, tá? Tem um caixa de 8 a 9 bilhões, que segundo ele está super tranquilo para honrar a empresa nesse primeiro momento, tá? E um patrimônio líquido de 16 bilhões. Falou que a dívida é compatível com a estrutura de capital e que os acionistas de referência devem aportar. Mas a gente já vai chegar para falar sobre isso, tá? Deixa eu tirar a minha câmera aqui para a gente conseguir ver todo. Na Americana, os principais. Aí eu peguei alguns pontos do que ele foi falando, tá? Do que foi saindo, tá? Ele comentou que eles falaram com os bancos, tá? E os bancos sinalizaram que vão ajudar, tá? E aí ele pegou um exemplo. Na compra de R$ 1.000 na Americana de um fornecedor, o banco paga esse fornecedor com deságio, a diferença é paga pela Americanas com uso de recurso e caixa. E aí a gente tem um ajuste de conta em questão de natureza bancária. E aí ele colocou, por isso a dimensão é muito mais de dívida e não de conta de fornecedor, que é onde eram jogados esses números. Nesse ponto é preciso investigar onde está contabilizada essa despesa financeira. Então, ou seja, deixa eu voltar aqui a câmera. Todos os números estão lá dentro, mas não estão contabilizados de forma correta, tá? Eu vou colocar toda essa apresentação, vou mandar ela lá no nosso grupo de WhatsApp com todos esses bullet points, tá? E aí, finalizando, esse custo de dívida financeira não estava contabilizado corretamente. Mas a minha pergunta é a seguinte, como que em 10 anos isso passou? No começo da reunião ele falou de 2 a 3 anos, depois 7 a 8 anos, mas Deus me entende que isso pode ser até de 10 anos. Como algo dessa proporção não é vista? Ou não é sentida no fluxo de caixa da empresa? Para mim tem uma coisa errada. Por isso que quem entrou comprando acredita que pode ter aí realmente coisas erradas, mas não tão profundo. A gente já chega lá, tá? Sobre a liquidez no site da Americanas, estima um valor de 8 a 9 bilhões que existe no caixa, tá? E falou que não vai ter impacto nessa posição. Tudo foi pago, impostos, financiamento e despesas até o momento, não tem nada que esteja fora, tá? E aí que o bicho vai pegar, né? A gente tem a classificação de risco da empresa, S&P, Fitch, Moody's. Com certeza isso, entre hoje e amanhã, no final de semana, vai tudo mudar. Quando eleva o risco da empresa, fica muito mais caro para ela tomar dívida. Fica assim, o risco dela ser inadimplente é maior e isso vira uma bola de neve, tá? Isso vai mexer nas dívidas internacionais da empresa, vai mexer na captação. Então, por isso que o papel caiu 80, chegou a cair mais de 80%, tá? Justamente essa insegurança que o mercado tem. Qual é o tamanho da dívida? Quais vão ser os impactos? O que vai acontecer? A empresa vai sobreviver? A gente já chega lá, tá? Para mais um. E aí, Sérgio Rial pediu para sair do banco, tá? Para mim ontem foi um banho de água gelada, depois que eu vi aí ele falando que ia sair, porque ele é um pilar, ele era o grande trigger que motivou a empresa a subir 40% em dezembro e esse ano subir 20%, 30%. E era um dos grandes pilares da reformulação. Por onde ele passou, ele fez um bom trabalho. Então a expectativa é que ele realmente reformulasse a empresa. Hoje, você entra na loja Americana, aquilo é um morto, é horrível. Você não tem energia, você não tem vida que tinha antes nas lojas americanas. E tem um potencial de crescimento absurdo. Aquilo bem trabalhado, eu sempre que ia para o caixa, eu ficava ali no caixa 10, 15 minutos, tinha 1, 2 caixas, falava, meu Deus do céu, isso daqui se bem trabalhado, se a imagem da loja fosse bem trabalhada, os produtos, a comunicação, isso daqui podia explodir novamente. Então, a ideia dele chegar foi justamente dar uma outra conotação para a empresa, tá bom? Então, ele sai no primeiro momento, como eu comentei, teoricamente para segurar o navio, para ele não naufragar. Agora, se ele vai assumir operacionalmente a empresa depois de tudo regularizado, se regularizar, aí é outro cenário, tá? Mas eu acho que tem chance disso acontecer. Mas
eu acho que é muita hipótese. Por enquanto agora, tá, a gente está no incêndio e tem só que apagar o fogo, tá? João Guerra, que é veterano da empresa, passou pela parte de tecnologia e recursos humanos, assume a empresa, ele não tinha vínculo nenhum com a antiga gestão da empresa, blindar caso isso tenha sido fraude, como a gente viu no caso da IRB. E aí, um parênteses, como é que a diretoria do IRB não está presa hoje, depois de tudo que aconteceu? Brasil, né? Enfim, deveriam estar. Sérgio André seguem junto assessorando os acionistas da empresa. Entrando na parte de fundos imobiliários que foram impactados, que podem ser impactados por essa questão da Americanas. Pessoal, Americanas é um locatário. Então, o máximo que vai acontecer é ficar vago caso ela quebre, caso ela deixe de existir, vai ficar vago. O fundo imobiliário vai procurar um outro locatário, tá? Mas isso, calma, muita calma. Então, a queda de hoje, quase 5% do fundo, do Max, parecia ser uma oportunidade. Aí eu peguei todos os fundos ali, peguei essa notícia, foi amplamente divulgada no dia de hoje, eu peguei ali o print do Estadão para trazer os fundos e o quanto da sua receita depende das lojas americanas. Então, são dois ali, o Max Retail e o Covep Renda, que estão mais sensíveis. O resto, abaixo de 10%, é um movimento mais fácil de ser realocado. Esses são os dois que tem que ficar no nosso radar, tá? E aí, logo antes das ações chegarem à negociação, porque entrou em leilão, a gente vai falar sobre isso, tá? Já saiu a notícia que os principais bancos estariam sim ao lado das lojas americanas para negociar a dívida, não deixar a empresa quebrar e ir para o vinagre. Isso daí deu um suporte, pelo menos psicológico, para quem estava entrando, comprando a empresa ao longo do dia de hoje, tá? Uma série de relatórios vão ser divulgados entre hoje e amanhã. Conforme eles forem saindo, eu vou trazendo para conhecimento de vocês, tá? Então, Genial rebaixou Americanas para venda e reduz o preço-alvo de 28,40 para 9,40. Hoje ela fechou no 10,70, então tem uns 300, 400% de upside, caso isso realmente ocorra. E aí eu peguei a matéria da Genial, tá? Ela comenta do impacto mais leve no balanço do que estão imaginando. Então, ela imagina um impacto de 25% desses 20 bilhões, enfim, ela fala de alguns pontos, mas segundo ela não vai ter 20 bilhões de prejuízo. É o ajuste contábil que tanto Sérgio Real falou ao longo do dia de hoje. E aí, Marcião, beleza? O que eu faço com o meu dinheiro, Marcio? Essa confusão, ninguém sabe o tamanho do buraco. O que eu faço? Compro ou não compro? Esse foi um questionamento muito forte dos meus clientes, de quem estava na mesa. E aí minha resposta foi muito clara, muito objetiva, tá? Se você já tem posição na Americanas, você está com 80%, 90% de prejuízo. Não vai vender. Não vai vender. Pode virar pó? Pode. A não ser que você realmente tenha... E todo esse trabalho começa antes, na alocação de portfólio, no tamanho da tua exposição. A gente sempre recomenda aqui para os clientes uma exposição no máximo entre 5% e 10%, não mais do que isso no papel. Então, se você tem 10% de exposição na Americanas, vamos colocar que o cliente colocou no máximo, tá? Perdeu 80% da posição entre ontem e hoje. 80% de 10% quer dizer que ele perdeu 8% do patrimônio. Sobrou ali 2%. Então leva isso como se fosse uma aposta, porque se a empresa se recuperar, se eventualmente falar, oh não, a empresa, o buraco não é tão fundo, e se tiver uma recuperação, você consegue recuperar. Agora, montar a posição de dinheiro novo hoje, a coisa é bem clara. A gente tem uma simetria, tem uma empresa que pode quebrar, ou realmente pode sair do buraco se tiver o aporte dos acionistas controladores, dos acionistas referência, se os bancos ajudarem, tá? Então é uma aposta de alto risco. É o que a gente fala que você dá para colocar o dinheiro da Ping, não o dinheiro do leite. Então, primeiro ponto, muito cuidado. Você tem que ver isso como uma aposta de alto risco. Tem chance de você sair muito bem? Tem. Mas aí a gente tem que dosar a ganância, tá? Entender onde que você está pisando e dosar essa questão, tá? Pode dar certo? Claro que pode dar certo. Por isso que a gente falou, ó, pensa, e se você for colocar dinheiro novo, coloca o dinheiro da aposta. Se sumir, não é para perder o sono. Se sumir, sumiu. Você colocou lá 1% do teu patrimônio, enfim. Dada o ponto de interrogação, a quantidade de ponto de interrogação que a gente tem nesse momento, qualquer pessoa que fale
coloca 10%, coloca 20%, coloca o dinheiro da tua vida que é uma oportunidade, vai estar menosprezando a inteligência e brincando com a gestão patrimonial, tá? Tem uma possibilidade de ganho? Tem. Grande, razoável. Eu acho que faz sentido aí todo mundo considerar. Mas se você não pode perder esse dinheiro, se você não pode colocar em risco esse dinheiro, não ponha. Não ponha. Espera a empresa dar algum sinal de que está saindo do buraco. Talvez você compre com alta a 4, 5, 7 reais, mas você vai comprar com menos insegurança. Se você não pode perder o dinheiro, não coloque. A gente viu lá em IRB, por exemplo, quando é que IRB foi diferente, né? IRB, na hora que saiu a Esquadra, uma asset, uma gestora, que soltou uma carta na época dizendo, ó, tá errado, tem fraude aí. E aí no mesmo dia tinha uma conferência onde o presidente da empresa, eu assisti a conferência, você via que ele tentava te convencer, você via que ele estava mentindo, você via que não tinha consistência nas palavras dele. Hoje o Sérgio Real, na entrevista que eu coloquei aqui, ele foi muito direto, foi muito claro, objetivo, você vê ele sendo transparente. Ele é uma nova cabeça, ele não tem por que mentir. Então, a gente pode ter até tido fraude, mas não é o cenário base, tem muita coisa para acontecer. E muita coisa já foi descontada do preço, quando a gente olha aí queda de 80% num papel como Americanas, tá? Então, enfim, acho que faz sentido entrar se você for especulador, se você estiver correndo risco e se você tiver o longo prazo ao teu lado, tá? Pode ser que você coloque hoje, daqui uma semana tenha 100, 200, 300% de alta, beleza. Mas se a gente tiver que esperar, e esse é o cenário base, a empresa renegociar todas as suas dívidas, negociar nova dívida, emitir nova dívida e ter certeza que, e claro, os acionistas referência entrar na empresa e ver que as coisas estão andando, ó, eu acho que pelo menos 1, 2 anos para as coisas voltarem ao patamar que estavam, pelo menos, tá? Mas o mercado é muito dinâmico, da mesma forma que ninguém esperava que fosse cair 80% num dia, algo que é um cisne branco, é um evento totalmente uma vez na história, nunca deve ter caído esse nível Americanas na história. Da mesma forma, pode subir amanhã 500%, mas também seria algo totalmente irracional. Você, investidor, tem que trabalhar com se você quiser entrar no case, um dinheiro de altíssimo risco, com possibilidade concreta de perder tudo e trabalhando num longo prazo. Se vier sorte, simplesmente, se vier no curto prazo, a tua rentabilidade foi sorte, nada além disso. Tá bom? E aí minha sugestão aqui é desligar a tela. Se você tem ações da loja Americanas, a gente pode trabalhar também o aluguel dessas ações, tá? Então, Márcio, eu comprei e não vou mexer nelas por anos. Abre a conta aqui com a gente na Guide, tá? A gente te ajuda a alugar essas ações e você tem uma rentabilidade extra, tá bom? A gente tá ao teu lado para otimizar e te ajudar a ganhar patrimônio da melhor forma possível, tá bom? E aí Sérgio Real falou sobre o balanço, falou que o maior pagamento é em 2025 de uma debênture, mas que tem caixa para pagar, tá bom? Então, balanço da empresa, eu escutei de um analista hoje falando que sai no dia 29 de março. Eu não consegui confirmar essa informação no site de RI da Americanas, então eu postei, mas fica o disclaimer que isso não tá, eu não encontrei isso no site da loja Americanas. Foi só um analista que faz o acompanhamento dos balanços que passou isso, tá? E outro ponto, aí vamos entrar aqui, tiveram muito ruído ao longo do dia de hoje, tá? Muita gente teria montado posição ontem, com base, já tinha vazado que a ação ia cair. Não vi absolutamente nada de estranho no dia de ontem, tá? A ação até teve um desempenho positivo, ela abriu em queda e mostrou muita força ao longo do pregão, tá? Naturalmente, a CVM vai fazer o due diligence, vai atrás para questionar caso tenha tido algum movimento irracional, tá? Ao longo do dia saiu a notícia também, esses fake news, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que a Bogari, que é uma asset, uma gestora, tinha vendido todos os papéis ontem, tinha recomendado o Sérgio Real para a empresa, tinha zerado a posição ontem. Eu recebi essa informação, falei, peraí, não dá para confirmar, não dá para... Era só um flash assim no WhatsApp, todo mundo recebe, fala, ih, olha lá, alguém já sabia, e aí sai propagando fake news. Aí eu falei, não, peraí, não pode ser. Pode até ser, mas vamos entrar no site e vamos buscar informação. Entrei no site da Bogari, tem lá uma informação que eles não têm o papel desde outubro de 22 e cientes aí desse fake news que estava acontecendo. E eles falaram, e aí mudaram o texto, tá? Dizendo que podem
verificar a carteira aberta no site da CVM. Então, muito cuidado nessa questão de notícias aí, ficar propagando, isso daí pode acabar com uma gestora, tá? É claro que se eles tivessem feito coisa errada, isso ia ser capa de todos os jornais, tá? E outra coisa é justamente essa questão de deles terem, se tivessem feito a operação. Não foi feito, tudo ok, mas você que é vizinho aqui, vamos sempre tomar cuidado com essa questão de fake news, informações que a gente não confirme, tá bom? E aí alguns questionamentos que eu recebi ali do vídeo de hoje, tá? Isso me parece um golpe, por favor, alguém ou de alguns, cabe investigação, com certeza pode sim ter sido fraude e não simplesmente um erro honesto, tá? Alguém que realmente errou. Parece estranho a Price não ter pego isso depois de tanto tempo, mas a gente vai ter muito capítulo de tudo isso que aconteceu, tá? Infelizmente, dificilmente alguém vai preso, mas eu espero que realmente seja aprofundado. Muito estranho dizer que não sabiam, né? Quem ganhou esses 20 bilhões de reais? Ninguém ganhou esses 20 bilhões de reais, tá? Eles só estavam, não foi um dinheiro que foi desviado para uma conta fantasma e tem um buraco que eles têm que pagar os 20 bilhões. Não, ele está numa conta errada, em cima dessa conta errada no balanço tem juros a serem pagos, tem toda o que acarreta isso em cima da empresa, tá? Então não teve nada. E aí eu entrei no site da Americanas, sem estoque. Será que toda a diretoria da empresa comprou esse livro aí? Governança corporativa nas empresas? Espero que todo mundo ali da Americanas tenha comprado ou tenha pego para ler, porque não pode, né? Não pode. Nos dias de hoje, uma empresa do tamanho dela. E finalizando aí, ainda tem esse livro aí, espero que eles comprem lá a área de RI da empresa, tá? A recuperação do prejuízo do acionista. A culpa é tua, Lojas Americanas, por tudo que aconteceu. E, infelizmente, vai ter processos, não dá para dizer que são todos culpados, mas, naturalmente, pessoas chaves faltaram na sua diligência, no seu trabalho e tem que ser responsabilizadas pelo que ocorreu, tá? Então, a recuperação do prejuízo do acionista e o crescimento do ativismo societário brasileiro, tá? Hoje, clientes, advogados já me procuraram querendo saber como acionar a empresa das falhas aí contábeis. Provavelmente teremos aí um caso da Americanas, assim como a Petrobras foi lá fora e aqui responsabilizada pelos desvios financeiros. Aqui parece que não teve desvio, pelo menos no primeiro momento ninguém está falando sobre isso, e sim em erros contábeis, tá? Mas provavelmente a empresa vai ser acionada tanto aqui quanto lá fora, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado, tá? Essa novela ainda vai ter muitos capítulos. Amanhã eu trago realmente o que os principais relatórios de gestores, de bancos, vão estar falando, e assim como as recomendações, tá? E fica o convite para você se inscrever no nosso WhatsApp, no nosso Instagram e em todos os nossos canais. Que dia? Esse dia vai ser lembrado durante muito tempo, é um daqueles dias exponenciais no mercado, infelizmente. Boa noite, bom descanso, até mais e obrigado por estar aqui com a gente no Distrito Financeiro.